Combinamentos Podcast. Ação refrescante dos pensamentos. Olá, notável ouvinte, vida longa e próspera. Eu sou o Fernando Pessotto e estamos começando o episódio número 36 do Cognamentos Podcast. E você já sabe que por aqui vai ouvir falar sobre saúde mental, cultura, saúde geral, curiosidades, psicologia e muito mais. Então, se arruma aí no sofá, no carro, na academia, no busão, em qualquer lugar que esteja ouvindo, lavando aquela loucinha lá e sinta-se em casa. E para começar dando aquela força, já segue o nosso perfil lá no Instagram, que além dos posts dos episódios, teremos outros conteúdos em outros formatos e todos serão informados por lá, então não fique de fora. O nosso perfil é o @cognamentos. Inclusive já saiu o nosso segundo corte ali do nosso programa de aniversário, já está bombando lá com a Cíntia. Então fique à vontade, vai lá, segue a gente para contribuir, para ajudar e para dar aquela força para a gente. Você também pode conferir todos os episódios e as nossas dicas do Fale-me Mais Sobre Isso lá no nosso site www.cognamentos.com.br. Lá você pode navegar pelos episódios e também acessar os links de cada uma das dicas dos nossos ilustres convidados sugeriram nos episódios. E como você já é de casa, se quiser sugerir qualquer tema por aqui pra gente é só mandar um direct lá no Instagram. Fique muito à vontade. Você pode também escrever para contato@cognamentos.com.br. Inclusive esse episódio aqui, muita gente já tinha escrito para a gente lá no Instagram para fazer, né? Fique muito à vontade, a sua opinião é sempre muito bem-vinda. E chegou a hora daquele pedido especial que a gente faz toda vez. Pois é, quando eu falo aqui de seguir no Instagram, de seguir no Spotify, de nos avaliar no Spotify, é repetitivo, né? Eu sei, mas é muito importante para o crescimento e a manutenção do Cognamentos. Como vocês sabem, este é um conteúdo totalmente gratuito que todos os convidados que gentilmente aqui dividem sua experiência conosco participam de forma gratuita. Mas é claro que a gente tem os cursos, gente, os cursos que vocês já sabem, produzir as artes de capa, a edição dos episódios, marcar a pauta, fazer a pauta, convidar, achar tempo, gravar, enfim, tudo isso requer e exige um curso. Então, se você acha que vale a pena, se você está achando esse conteúdo relevante, só peço essa ajuda nas redes sociais, pois cada vez mais que as pessoas curtem, avaliam, encaminham os episódios, os algoritmos entendem a relevância do conteúdo, sugerindo para outras pessoas. Então, desde já agradeço muito você que está ajudando a gente. Inclusive, o pessoal está comentando bastante lá no Spotify, ajuda bastante e muitos comentários também. Está começando a aparecer mais ali no Instagram. Muito obrigado, isso ajuda mesmo. Você que foi lá, então muito obrigado. Curtiu a publicação no Instagram, encaminhou a publicação, comentou na publicação, começou a seguir a gente no Spotify, deixou suas estrelas lá pra gente no Spotify, comentou nos episódios que pode ter sido muito bom. Tem gente tá indo lá falando muito bom, ótimo, é isso mesmo, obrigado. Que encaminhou o episódio pelo Spotify, muito obrigado por essa ajuda. Se puder dar essa força, se você não está fazendo isso, agradeço muito. E mais um recado importante antes de irmos para o nosso episódio. Iniciamos e mantemos uma super parceria com a Leplus Studio, que está apoiando Cognamentos. A Leplus Studio é uma aceleradora de empresa focada em alta performance que auxilia negócios e aumentam seu faturamento por meio de estratégias sob medida, tanto nas mídias sociais como na loja. Então, se você quer divulgar sua marca, seu nome, seu produto, seu serviço, gente, você que é psicólogo, quer divulgar um pouco, quer fazer um pouco dessa mídia rodar, então entre em contato com eles lá, pode ser pelo @Leplus Studio. E você vai falar lá com o Abdu, com o meu amigo Abdu, e ele vai fazer uma análise das suas necessidades e projetar a melhor solução para você. Então, não deixe de conferir o trabalho da Leplus Studio. E só lembrando que nós estamos com um grupo exclusivo no Telegram, que nós podemos continuar as discussões dos episódios, além de vocês votarem nas artes de capa, trocar ideia com outras galera. Inclusive desse episódio, nós começamos a discussão lá no grupo para falar sobre a série Adolescência, enfim. Então, a gente pode trocar uma ideia por lá, não fique de fora, basta você acessar o nosso Instagram e até os nossos destaques. E lá tem um link do grupo, tá? Então esteja muito à vontade para participar de mais essa iniciativa. E claro, depois que você ouvir esse episódio, encaminhe para aquela pessoa que você sabe que vai gostar. Nos ajude a compartilhar informações importantes sobre saúde mental e bem-estar entre a sua rede. Então, vamos para mais um episódio do Cognamentos. Aliás, Cognamentos não, Cognação. Cognação!
E hoje nós vamos tirar o Dani da zona de conforto. Obrigado. Mas, ó, nós vamos começar aqui, mas já vou falar aqui que o próximo, já antes de começar qualquer coisa, o próximo vai ser análise do Rambo, tá, Dani? Muito obrigado. Pelo amor de Deus. Que nós já fizemos uma análise dessa um tempo atrás, a gente vai fazer agora um podcast só sobre a análise do Rambo, pro Dani ficar contente. Mas brincadeiras à parte, pessoal, vou pedir pros nossos, não são nem convidados, já são de casa, se apresentar pra vocês, e a gente vai começar a falar aqui da série Adolescente, como vocês já viram aí na arte de capa aí do nosso podcast. Bom, eu sou Cíntia, eu sou psicóloga clínica, tenho mestrado e doutorado em psicobiologia e vamos falar, uma grande entusiasta com cinemas e séries, enfim, falar um pouquinho sobre a análise do filme Adolescente. Obrigada, Fer, pelo convite de novo. Nice. Tudo bem, pessoal? Aqui, Daniel, por aqui. Galera, bom, vocês sabem... Que voz é essa, Dani? O legal desse podcast do Fê, dessas análises de filme, é que une o Fê, que adora filme, e que é o host, então ele não tem que gostar de nada, ele tem que só ser host. Mas aí tem a Cíntia, que adora filme e é super especialista. E que manja pra caramba, né? E tem prévio, cavação, eu, tipo, que sei nada, e aí, tipo, faço. Vamos lá, tipo... Não. Uma das coisas mais legais do podcast é que dá uma excelente desculpa pra gente passar uma hora. Essa vai. Boa. Pra gente passar saudade. Pra dar saudade, é um bom justificativo, é verdade. Só daí a gente já tem uma boa desculpa, né, gente? Mas maravilha. Gente, você já conhece os dois aqui, você que tá ouvindo aí, já conhece muito bem. Aliás, o último episódio foi lá do Não Olhe Para Cima, que inclusive foi uma sugestão do Dani, aquele filme pra gente fazer. Não sei nem se você lembra, Dani, que a gente gravou já há um tempo atrás, mas foi sua sugestão gravado do Não Olhe Para Cima. Assisti, achei legal pra caramba. Não Olhe Para Cima foi legal, Leandro, gostoso, verdade mesmo. Eu tenho que admitir que vocês já me deram umas lambujas aí, né? Mas... Bom, série Adolescência, eu confesso que foi assim, eu tinha ouvido falar uma coisinha ou outra, eu falei, não vou assistir, não pegou, o nome não pegou, eu olhei, coisa, beleza. Aí 500 alunos falaram, a galera começou a escrever no Instagram também pra gente fazer, e eu fui assistir sem saber absolutamente nada do que era, não fazia ideia. Tava ali na academia, sempre assisto na esteira, né, fazendo, sei lá, elíptica, escada, e aí o primeiro episódio eu até escrevi no grupo já pros dois, falei, gente, eu fiquei angustiado de ver o primeiro episódio. Porque eu não fazia ideia do que era. Enfim, a gente combinou aqui, tem muita coisa pra falar, então a gente vai tentar fazer um eixo central e quem sabe a gente faz algum outro episódio sobre alguma outra temática envolvendo ainda essa série, né? Mas acho que tem isso. Antes da galera, a gente começar a falar, eu falo que assim, depois de assistindo os 4 episódios, o que me encantou foi o lance da filmagem em si, né? Porque te deixa muito tenso ali, muito... Você não tem cortes para respiro, né? Mas como eu gosto desse ponto, eu gosto muito de como saber como é que foi feito. A hora que eu vi aquela imagem... Desculpa, gente, antes disso tem spoiler, tá? Se você não viu ainda, corre lá ver. Mas a hora que eu vi aquela cena que a imagem começa a voar, eu falei, como é que os caras fizeram isso, meu? Né? Enfim, e por aí vai. Então eu achei muito legal saber que o menino lá, a primeira atuação dele foi no episódio da entrevista lá com a super psicóloga, né, Dani, que a gente vai falar aqui. Mas enfim, só Jesus salva. Só pra falar que eu não pesquisei nada da série, né, eu só vi algumas coisas de filmagem mesmo, inclusive do pai do rapaz, que é o escritor da série, o idealizador da série, que atua muito bem. Eu já tinha visto alguns filmes com ele meio meia boca, assim, que ele tem aquele papel secundário. Eu achei que ele atuou de uma forma... Você fica meio com raiva dele mesmo, ele atuou de uma forma muito boa. E, enfim, vamos lá. Por onde a gente vai fazer o fio condutor aqui, gente? Tudo bem, eu posso começar. A gente tinha batido um papo de talvez começar, talvez pelo tema central, que é essa população nova, né? Essa nova geração de adolescentes, né? Expostas, que já nasceram na internet, né? Já nasceram nessa realidade, diferente da gente, que é velho, e que tem uma realidade diferente, inclusive, de amizade, de exposição e por aí vai, né? Eu acho que é uma série que dá, na verdade, muito pano pra manga. Vamos lá, eu particularmente, mas eu não gosto muito de temas polêmicos, então vocês já sabem que eu não sou muito referência para isso, né? Então, tipo, eu particularmente, assim, eu achei o primeiro capítulo uma droga, tipo, péssimo. Quando eu tô psicólogo, eu achei de risada, tipo, foi horrível. E aí, tipo, algumas coisas, por quê? Eu acho que, enfim, tem algumas discussões, como eu falei, acho que daria pra gente, no fim das contas, na hora que eu terminei de ver tudo, eu falei, tá, ok, daria pra gente fazer muitas discussões diferentes por aqui. Cada ponto de vista dos pais, ponto de vista da rede social,
ponto de vista do bullying, né? Do ponto de vista do sintoma, né? Da psicopatologia do pai / do menino, da dinâmica ali familiar, da atuação do psicólogo nesse sentido. E acho que talvez um legista pode até falar sobre a atuação do direito, da polícia e coisas do gênero ali, que tem bastante coisa interessante, né? Então, acho que é uma série muito rica em termos, porque ela mostra, acho que para mim a riqueza está aí, né? Tipo, cara, é uma trama tão intrincada e que mostra tão bem tantas perspectivas diferentes de uma coisa, que ele te abre um leque muito grande de discussão. Acho que a gente optar por falar da rede social ou da questão do bullying, enfim, né? Isso me chamou muita atenção, porque vocês me conhecem, eu não sei nada de rede social, zero. Tipo, zero. Então, tipo, quando chegou para mim esse negócio de rede social e tal, lá, aquele negócio de símbolos, signo lá do Instagram, não sei nem, no Instagram tem, então, tipo, o sinal que o cara publica no Instagram, para mim foi uma coisa muito, muito maluca ali, né, cara? Então, para mim, aquilo me chamou mesmo a atenção. Isso realmente acho que é um ponto bem, bem importante da gente conversar. Mas, de novo, acho que a gente pode pincelar perspectivas ali, né? Tem muita coisa legal rolando ali, mas esse acho que é um eixo condutor bacana também da trama, de modo geral, né? Sei lá, a minha perspectiva da série como um todo, assim. Eu gosto da ideia, né, da série quando ela traz a internet, né, e as redes sociais dentro da internet quase como um outro ambiente, né? Assim, então você tem um ambiente real e um ambiente virtual, né? E como muita coisa acontece para essa galera nesse ambiente virtual, nesse ambiente que não existe, né? Desde uma comunicação, uma linguagem, né? Assim, às vezes eu atendo pacientes, eles falam assim, por exemplo, alguém curtiu 10 fotos minhas, ele está interessado em mim, no Instagram. E isso é um flerte dentro do contexto do Instagram, que é típico deles. Eu falei assim, nossa, é verdade? Então, quando alguém curte várias fotos, significa que ele está flertando com você. Eu falei, entendi. Meu Deus. Né? Principalmente se for uma foto antiga. A foto antiga, realmente você está sendo flertado. Uau! Mas faz todo sentido, né? Eu não tinha a menor ideia, porque não é da minha geração. Não uso o Instagram para isso. Então, é uma outra comunicação. Então, os símbolos serem utilizados quase como uma língua secreta dessa geração, né? E mesmo quase como gírias, né? Vão mudando ao longo do tempo e tal. Eu acho interessante. E, por outro lado, é assustador você pensar que existe esse ambiente que acaba sendo inseguro por isso até. Imagina, eu não tenho filhos, mas se eu tivesse, né, e eu tivesse vendo lá o Instagram do meu filho, e alguém tivesse colocado um emoji numa resposta para ele, eu não teria ideia do que aquilo significaria. Se é bom, se é ruim, se é agressivo, se não é, se é um flerte, eu tenho outro significado, né? Então, veja, a quantidade de insegurança que acontece ali. Então, é um pouco essa ideia, assim, ninguém deixaria os filhos de 12, 13, 14 anos no meio da rua, conversando com um monte de estranhos, que você não sabe se é gente boa ou não. Assim, eu não sei, eu acho que hoje em dia também é assim, mas pelo menos quando eu era mais nova, assim, eu chegava minha mãe e falou assim, mãe, eu vou na casa de fulano. Quem é fulano? Quem são os pais de fulano? Eu quero conversar com os pais de fulano. Para antes de você ir na casa de fulano, você tem que conversar com os pais de fulano, entendeu? E a internet é como se você fosse para casa de fulano, sem os seus pais saberem quem são os pais de fulano, e você não sabe os ambientes que essa criança e esse adolescente estão visitando. Tem muita coisa legal, mas é essa insegurança que eu acho que no filme, no desespero desses pais, né? Acho que tem uma hora, acho que no episódio 2 ou 3, assim, que o pai vira pra mim e fala assim, eu não tinha ideia. Eu não sabia. Porque assim, ele estava dentro de casa. Ele está seguro, ele estava dentro de casa. Como que ele não podia estar seguro se ele estava dentro de casa? Eu acho interessante esse viés. E eu imagino o quanto isso possa ser angustiante para os novos pais aí, né? Dessa nova geração. Nem me fala. Esse negócio de... A palavra que você usou é uma palavra muito certa, eu acho. Assim, segurança, brother. Segurança é uma palavra... Hoje em dia, literalmente, estar em casa não vai estar seguro, né? Então, se o cara tem um celular na mão, ele não está seguro. Olha que louco que é isso, né? A real é essa, né? E é difícil você até argumentar desse jeito, porque, vamos lá, eu brinco que o celular é mais perigoso que revólver, porque revólver sabe o que serve. Tem uma finalidade. Revólver é franco. Você está com o revólver na mão, ele sabe, é aquilo. Você sabe que vai fazer aquilo. É isso, só serve uma coisa. Agora, o celular, ele é camuflado, né? Você tem um monte de coisinha bacana, um monte de coisa boa, você tem bom uso, né, dele ali, né, para você instruir, ter coisas legais. E você tem muita armadilha espalhada ao longo do terreno. Então, essa coisa da rede social e tarará, essa coisa de ter vida social pela rede social,
Eu acho ela realmente muito perigosa. E sabe o que eu fico me perguntando? Em que momento isso virou necessário? Para mim, é muito claro o conceito de necessidade. Vamos lá, vamos falar de vida minimalista, ok? Cara, meu irmão, para mim, onde que essa parada ficou necessária? Isso não é necessário, não tem nada a ver. A vida está acontecendo aqui, ó, eu e você conversando, e é isso. Essa coisa de, não, tal, postar que sei lá o quê, eu não entendo qual é a necessidade efetiva disso. Quer dizer, eu acho que esse é um ponto importante. Qual é o papel psicológico, né, a função que isso ocupa na vida das pessoas? A necessidade de postar, onde isso virou necessidade? Repara, a necessidade de postar, a necessidade de assistir o que qualquer babaca fala ou faz, né? E as pessoas assumem aquilo como verdades absolutas da própria vida. Cara, isso é estúpido. Tipo, sem crivo nenhum, tipo, você olhar para aquilo e achar que aquilo é verdade ou real. Não é real, é a opinião de alguém. A opinião de alguém é só a opinião de alguém. Antes, você não gosta? Não, sai dali, vai olhar outra coisa. Tipo, eu queria entender, e eu acho que talvez aí princípio de reforçamento, dopamina, acho que deve ter circuitos, literalmente, mexer com circuitos de reforçamento social, aquela história de experimento de conformidade social. Deve ter coisas de conformidade social, né? Talvez o Bandura, essa galera explique bem essa coisa, né? Deve ter coisa de conformidade social ligada a isso, necessidade de reforçamento social, coisas do gênero, porque é a única explicação possível da pessoa se envolver com um negócio desse e achar que aquilo, deixar isso ter um papel na tua vida desse tamanho. Tipo, o que o cara postou e o que o cara comentou da tua vida, muda o que na tua vida? Tipo, nada, mas os adolescentes mudam pra caramba. A opinião do outro muda pra caramba, muda a configuração de tudo na vida do cara. Sabe o que eu vejo? Eu vejo que tem a ver com você saber buscar o que é o teu nicho. É ensinar a molecada a saber buscar o que é o nicho dela. Você nem sempre vai ter os melhores amigos aqui, sei lá, esse nicho de amigos que estão comentando de maneira horrível o seu post. Por que eles têm que ser o único nicho de amigos que você tem? Qual o nicho de amigos que se você tem identidade, que tem conformidade, que você consegue ser feliz naquele grupo? É buscar um pouco disso para a referência. Né? Qual é a tua referência? Será que essa pessoa realmente é uma referência para mim? E essa pessoa que comentou, ela é uma referência para mim em quê? Ela é o famoso da escola, aquela menina lá é a famosinha da escola, aparece ali, né? Tem uma classe social diferente na escola. Cara, eu falo, ela ser famosinha na escola, muda o que é na minha vida? Nada, é bom para ela, que se dane, se vire. Repara, então, tipo, eu acho que tem um pouco essa necessidade, responde a uma necessidade e a uma imaturidade nessa molecada. Acho que a palavra é essa, entendeu? Responde a uma imaturidade, que é, por assim falou assim, qual é o desafio do pai? O desafio do pai é entender a imaturidade, entender a necessidade e ajudar ele a ajustar. Esse grupo, talvez não seja esse grupo, filho, talvez seja esse outro aqui, ó. Vai no grupo da natação, vai no grupo do futebol, sei lá, onde você quiser, ou no grupo da, sei lá o quê, clube de leitura. Entendeu? Mas então, Dani, acho que é justamente o que você estava falando, e aí você toca esse ponto, por que isso é importante? Eu não vou nem defender um ponto ou outro, colocar um ponto, talvez de observação em cima disso, tá? Porque antes não tinha, mas tinha aceitação, tinha bullying do mesmo jeito, tinha o querer pertencer, porque a criança não tem maturidade para isso mesmo, né? Então, assim, eu acho que essa questão de por que isso é importante sempre foi. A diferença é que agora você tem a internet. Então, assim, a pessoa pode estar dentro de casa, a criança, né? Ela está dentro de casa e, na verdade, assim, tem contato com mais gente sem precisar sair de casa. E antes isso não dava, agora isso dá. Então, acho que essa necessidade... Bom, isso você está cansado de estudar isso, inclusive, né? De pertencimento, de aceitação entre pares, né? Então, assim, realmente não tem maturidade. A gente está falando de adolescente, ainda não tem essa maturidade. E aí, você fala assim, a questão de regular, por que isso é importante? Acho que tá por isso, né? Ele está começando a ter a percepção de quem ele é, né? Pelo feedback das pessoas, que seja, claro, o ambiente familiar. E o Instituto Ayrton Senna, ele tem publicado alguns materiais, ele fez um post hoje, falou, o sentimento de solidão cresce, de acordo com os dados de PISA 2022, 16% dos estudantes disseram se sentir sozinhos na escola. Então, assim, um sentimento de solidão, e tá na escola. 16% de se sentir sozinhos, ou seja, o pai, né, tá na escola, tá seguro, né? Tá na escola, uma escola assim, né, e por aí vai, né? Tá seguro. Eu concordo. Tá em casa? Tá seguro. E, obviamente, os pais que também não têm o preparo de filhos que já nasceram nesse mundo digital e tal. Então, eu concordo esse ponto que isso ampliou, mas eu não acho que isso é algo novo. Né? Eu não acho que isso é algo novo. Isso só potencializou, né? Eu acho que potencializou. Cara, a gente viveu o bullying nos anos 90, nos 80, a gente viveu o bullying, isso é normal. Agora, eu acho que qual que é o ponto? Acho que era menos escalado, a escala era menor. E pensando aqui, acho que a tratativa que os meus pais, sei lá, faziam é a mesma tratativa que eu acabei de sugerir. Tipo, procura seu ambiente, acha seu ambiente. Procura ser gentil, o melhor que você puder, acha seu ambiente.
E talvez um pouco essa questão, né? Você conseguir tirar a criança ou adolescente daquele ambiente, pelo menos momentaneamente. Ela sofria bullying na escola, horrível, não deveria acontecer, etc. Mas ela saía da escola e ia para casa, ela ia para o grupo da igreja, ela ia para o grupo de futebol, ela ia para o grupo onde ela... Ou seja, ela não estava mais com aquelas pessoas que estavam fazendo bullying. Porque ela estava em casa, ela estava protegida, e na escola já tinha bullying, mas com pouco mais de moderação, porque pelo menos tinha um professor ali olhando. Uma mediação. Né? Tinha alguma coisa, assim, não era uma coisa assim sem lei, né? E até a comunicação com os adolescentes era menor, assim, porque era restrita, né? Tá tendo um movimento no mundo inteiro para ter uma melhor mediação das redes sociais, mas não existe adequada. Ou seja, essa criança ou adolescente, ele sai da escola, ele continua recebendo bullying, ele está em casa, ele continua recebendo bullying, e assim, não é só o coleguinha da sala que é meio perverso e que tá fazendo bullying com ele. De repente, uma pessoa que ele nunca viu na vida, mas que mora do outro lado do país, tá fazendo bullying com ele também. Isso, exato. Por isso que a escala é maior, né? A escala é muito maior. E daí sim, o cérebro imaturo, com uma amígdala e sistema límbico funcionando, mais um córtex pré-frontal ainda em desenvolvimento. Ainda vai demorar para chegar lá. Sem regulação emocional, sem capacidade adequada de resolução de problemas. Muitas vezes distante dos pais, porque esse é o momento em que se começa a romper um pouco, a opinião dos pais às vezes não vale tanto, né? Começa esse estranhamento, que também é natural desse cérebro em desenvolvimento, e daí você tem um ambiente muito propício para dar ruim. Dá muito ruim. Então, eu acho que essa é a diferença. É a escala, como você falou, e é o fato de que, no final, você não consegue sair desse ambiente hostil, né? E a gente tá falando do bullying, mas não é só o bullying, né? É o ambiente hostil de influências, coisas ruins, coisas negativas. Eu tava vendo agora, por exemplo, esse caso dessa menina no Distrito Federal que morreu por conta desse desafio na internet, né? Foi agora, dia 13, né, que ela morreu. De 2015, eu acho, até esse ano, foram 56 mortes no Brasil, de desafios na internet. Né? Ou seja, mais de uma por ano. Né? Uma já seria inacreditável, né? Assim. Então, veja a quantidade de coisas, de conteúdos perigosos, nocivos, aversivos, né? Que a gente tem acesso livre. Então, se você tem um cérebro que não consegue determinar certo e errado, que não consegue determinar corretamente, ou está altamente uma esponjinha ali só para absorver tudo de ruim que pode vir de lá, daí você realmente começa a ter um grande problema, né, de uma geração que está sendo criada não pelos seus valores como pais, como valores, sabe-se lá, muito duvidosos de outras pessoas com intenções perversas. Né? E eu acho que esse também é um outro ponto perigoso desse mundo que a gente vive. Isso que você falou, a gente recebeu uma pergunta num link anônimo, de perguntas anônimas, que tem um pouco a ver com o que você está falando. Assim, eu não sei se dá para relacionar as mudanças neurobiológicas na adolescência com o que acontece na série. Você já falou várias coisas aí, né? Poderia aprofundar como essas mudanças influenciam na impulsividade e tomada de decisão. Acho que tomada de decisão você falou bastante já nesse ponto que você trouxe, né? Assim, claro, ela não tem a maturidade, é esperado que o adolescente tenha essa tomada de decisão mais deficitária e, considerando a exposição que o Dani falava, a ampliação disso, né? Isso toma uma proporção maior e aí se juntar com os pais, né? Então, assim, pro pai é isso, né? O Dani, você falou também, ele tava aqui em casa, como é que a gente já sabe? Pois é, né? Nem tem essa dimensão, né? Então, o monitoramento, o quanto é importante a mudança também no processo criativo, né? A gente falava assim, a gente pensa assim nos nossos pais, meu pai foi criado na roça, né? Então, assim, ele me criou, fala, nossa, ele não tinha essa ideia, e hoje a gente passa pela mesma coisa, só que com outra geração. Então, é uma forma também de adaptação que os pais vão ter que ter, mas as das mudanças neurobiológicas, talvez você já tratou um pouquinho aí, né, dessa questão, né? Acho que só a impulsividade é uma característica típica de cérebro que não tem esse córtex pré-frontal adequado, né? E no caso do adolescente, ele não tem porque ele sequer foi desenvolvido completamente ainda. Vai começar a terminar assim, tem alguns estudos que mostram que vai terminar lá em 25 anos. Isso, é entre 20 e 25 anos, exatamente. Então, você tem uma grande impulsividade, uma necessidade de afeto de pares, né, de pertencimento, como o Dani falou. Sim. A rede social, o mundo conectado é uma dopamina fácil, porque você recebe um like, recebe um comentário, né, é aquele rush, porque é fácil e é importante para essa geração. É diferente, né? Eu postar um negócio na minha rede pessoal, deu like, cara, se eu tô postando, sei lá, é uma coisa para eu me expressar naquele momento. Eu raramente posto nada na minha rede pessoal. Agora, para essa geração, o valor
deles está intimamente ligado a isso, ou seja, a autoestima deles está diretamente associado às redes sociais. Então isso faz com que ele fique mais tempo, né? Reforço intermitente. Sim. Assim, então assim, eu preciso estar muito tempo naquele ambiente para receber reforço, porque é um reforço tiquinho, né? Bem pequenininho, bem bobinho, assim. Então eu preciso de muito reforço, né? Contínuo. Isso aqui é intermitente, não é contínuo, é intermitente. Então eu recebo um like aqui, eu recebo um comentário ali e tal. Né? Então isso faz com que eu fique fechado nesse mundo também. Né? Eu achei interessante, até como uma alternativa, e só para finalizar a minha parte, que não quero falar demais, que agora, né, essa coisa da proibição dos celulares na escola, sim, e tudo mais, que teve uma escola aí que os adolescentes fizeram um campeonato de forró, né? Eu vi. No intervalo, entendeu? Assim, tipo, pô, eles estão conversando mais a ponto deles imaginarem um campeonato de forró, fazer outra coisa, fazer outra atividade. E é isso, não é que o adolescente não pode ter acesso ao celular. É que diversificar, é variabilidade, tudo assim, sim, é variedade. Assim, ó, você fica um pouco mas você conversa um pouco, mas você dança um pouco, mas você paquera um pouco, veja só. Você tem reforços diversificados. E é isso que a gente quer que eles tenham, de reforços diversificados, né? E isso faz com que esse aparelho perigosinho que a gente vive com ele o tempo todo seja menos importante. Eu proibiria até os 25 anos o celular para rede social, com certeza absoluta. Já tem, conteúdos do YouTube restritos para a idade X, entendeu? Eu restringiria a rede social acima de 25 anos, gente. Eu, com certeza absoluta. Porque, assim, de novo, a pessoa não tem maturidade para lidar. O que você colocou, se é uma coisa... Essa escala que a gente está comentando agora é uma coisa muito séria. Porque você falou, o problema do bullying virtual é que ele não tem lugar ou hora. E você pode estar nos Estados Unidos, você pode estar na Austrália, você recebe bullying do mesmo jeito. Qual é o único jeito? É você deletar. E olha lá. Mas deletando, com o tempo as pessoas te esquecem. E aí eles vão achar outros alvos. Que foi o que aconteceu com os adultos, desculpa te cortar, Adriano, mas com os adultos na pandemia, né? Reunião, trabalho, então não parava. A saúde mental da galera foi para aquele lugar, né? Foi pro saco, foi pro saco. E o que acontece com a rede social é exatamente esse ponto. Então, veja, sim, eu estou muito favorável a dar isso daí mais tarde, distribuir isso mais tarde, as possibilidades mais tarde na vida das pessoas, do desenvolvimento. E, honestamente, a gente está vendo isso pela primeira vez na história da humanidade. Sim. Então, acho que essas regulações, elas estão começando, se discute pouco ainda. Se discute pouco. A gente vai pegando alguns... Exato, não é interessante, não é monetariamente interessante. O que você vende, né, nessa molecada aí, via Instagram e companhia? É isso. Então, veja, a grande coisa é essa. Eu restringiria totalmente isso daí, dada a imaturidade deles, de lidar com essas coisas, e esse tipo de exposição, né, que você vai estar sujeito demais ali. Isso tem que ter uma punição maior, já que, bom, eu não sei porque eu sou capaz dos anos 80, entendeu? Agora, essa molecada sabe o que significam os símbolos, e quem criou rede social sabe o que significam. Você começou a ver o cara dando muito aquilo, cancela o cara, velho. Pronto, não tem comunicação não violenta. Hoje em dia não se fala tanto de comunicação não violenta. E comunicação não violenta na rede social, caraca. É que daí, Dani, a gente vai voltar naquele primeiro ponto da maturidade, né, da adolescente. Por isso a mediação nesse ponto, né? Então, assim... E vou até aproveitar que a gente está nesse assunto, que eu queria colocar uma pergunta aqui, que também vem nas perguntas anônimas. A galera gosta, prefere nos identificar e tudo bem, né? Acho que pra gente é tema. Obrigado por ter mandado, gente. Ó, sacode a árvore. Que acho que é um pouco do que a gente falou e até um ponto mais específico. Adolescentes hoje crescem sob a pressão enorme das redes sociais. Eu não consigo controlar isso em casa, acho que por isso que não quis se identificar também, né? Com meus dois adolescentes. Como isso impacta o desenvolvimento emocional e quais sinais indicam que essa influência está sendo prejudicial? O que eu posso fazer? Essa pediu dica. Como que isso influencia o emocional do adolescente? E como que eu sei que assim, que tá passando do limite e o que eu posso fazer? Obviamente, pessoal, não tem receita de bolo, tá? A gente vai falar aqui alguns pontos do ponto de vista técnico. Do ponto de vista como pai, né? Eu e o Dani, a gente tem adolescente em casa também, né? Então, assim, é muito mais esse ponto. Mas, claro, quem mandou essa pergunta, né? Assim, obviamente, se for necessário... tem que buscar uma ajuda, aí se entender e tal. A gente vai aqui dá aqui um panorama geral do que pode ser feito. Né? Mas acho que a gente já falou um pouco, né? A gente já falou um pouquinho sobre esse ponto da exposição, né? Mas o que a gente pode pensar tanto em o quanto impacta a questão emocional, qual é o ponto, né? Acho que talvez é um ponto que a gente já pode linkar depois com o pai, que tem uma pergunta sobre o pai aqui, para depois a gente ir para a psicóloga, né? Que a galera quer saber da psicóloga, né? Mas assim, o que ele não percebeu, entende?
Talvez o que ele poderia ter percebido, se é uma... De novo, só um ponto que eu queria falar no começo que eu esqueci, que a gente conversou isso no grupo do Telegram, da galera dos ouvintes do Cognamentos, né? A gente conversou ali sobre isso, assim, a série não quer achar um culpado se foi ou não foi, que é um sistema todo que levou isso, claro, que já tem ali a câmera, pra mim não fica dúvida, né? Mas, foi imagem forjada, até isso a gente tem que pensar hoje, né? Se a imagem não é real, mas não vem ao caso. Mas assim, quanto isso influenciou toda a rede, né? Todo mundo. A menina, a colega da escola, os professores, o pai do... Enfim, mas voltando para cá, como influencia a questão emocional, quais são os sinais, talvez que a gente tem que estar atento, e o que se pode fazer nesse ponto, né? E obrigado pela pergunta. Obrigado pela pergunta aí, gente, legal. Eu acho que vou deixar a parte do pai, eu deixaria a parte do pai por último, porque já amarra no pai. Aí, veja, o que o pai podia ter feito, na verdade, é porque ele não fez. Ele não chegou porque tinha coisas que eram muito dele também ali, parte, né? Eu acho que o ponto, né, nessa história aí, novamente, eu deixaria o pai por último mesmo, né? Porque eu acho que o pai é um caso à parte ali na história. Mas, o que eu acho que é possível fazer? Acho que a melhor conduta é ter uma relação muito franca e muito aberta com os teus filhos, cara. Isso é a primeira coisa, acho que é um modelo que a gente dá para eles. Sentar, conversar abertamente sobre as coisas. Aqui em casa a gente tenta fazer muito isso daí, pelo menos. É tipo, sentar, trocar ideia, identificar o que é ruim, o que é bom, trocar ideia sobre... Né, instruir mesmo, é psicoeducação. Eu acho que é sentar e tentar fazer psicoeducação. Quer dizer que vai ser perfeito? Não, mas você minimiza o impacto. Ainda assim você não salvaguarda porque tem coisas que são das pessoas, né? Não tem muito pra gente falar mesmo. Mas eu acho que esse é o primeiro ponto. O segundo ponto importante que eu acho é, assim, envolver teu filho em atividades diferentes. Não só limitar a rede social, obviamente, limitar acesso a celular e ampliar contato físico, cara. O que é contato físico? Cara, outras atividades. Por exemplo, o cara vai jogar vôlei um dia, vai ficar no grupo de amigos X da igreja A, no outro dia, vai participar, entendeu? Então, envolver ele em atividades, né? Terceiro, brincar com o teu filho também. Estar com o teu filho, fazer as coisas com o seu filho. Presença de qualidade, né? Presença de qualidade, cara. Porque isso não só fortalece o vínculo entre vocês, a comunicação, como eu acabei de colocar, que é o primeiro ponto, né, da comunicação, da psicoeducação, não só vai favorecer isso, como vai dar para ele bons modelos, bons exemplos, vai fazer ele se sentir seguro em ter uma conversa tete a tete. Seguro, veja, modelo, sentir seguro em conversar com você, se abrir com você. Então, pronto, ele não precisa ficar tão sujeito àquilo. É para instruir como agir, né, em situações desse tipo de bullying e companhia. Então, acho que esse tipo de coisa. Não sei como agir. Cara, procura um psicólogo, procura ajuda profissional. Acho que eles vão te ajudar a criar um pouco desse tipo de cenário. Pontualmente, parte do que aconteceu ali, o que o pai poderia ter feito diferente ou igual. É muito difícil essa resposta, gente. Acho que tem parte que é uma coisa do menino, é a parte... Porque tem 2 filhos lá. Um respondeu de uma maneira a educação que foi dada, outro de outra maneira. Por quê? Pensa, no básico. São níveis de necessidades diferentes. Essa quantidade de informação que o pai e a mãe estão apresentando para essa criança, para a criança A está sendo suficiente, porque o nível de necessidade que ela tem nesse sentido é A. Para a criança B não está sendo. Por quê? Porque o nível de necessidade da criança B é maior que o de A. E ela precisa de mais do que a criança A daria. E o pai não está dando conta de suprir aquela necessidade. Então, essa atenção ao filho, ao que o filho precisa, de fato, é uma coisa muito importante. Você conseguir dosar o que para cada filho faz sentido na educação dele. E aí, Dani, eu quero aproveitar, a gente já vai falar do pai depois, mas é um pouco disso que você falou, e sem querer defender, acho que ele tem as questões MCV, para ele estava tranquilo, né? Porque ele é o pai que aprendeu a sustentar a família. Exato. Né? Ele aprendeu a sustentar a família. Ele não conseguiu ver porque ele era dele, ele não tinha como ver aquilo. Né? Então, assim, não é, de novo, não é culpabilizando, nem defendendo, né? Mas, o que eu fiz de errado? Eu pago minhas contas, genética. Né? Não, sim, fora todo esse ponto, que inclusive ele tem... O menino é igual o pai. Isso, ele tem um aspecto ali, que inclusive foi a pergunta aqui, mas esse ponto, né, assim, de novo esse padrão que acaba tendo ali, mas que ele também não tinha esse repertório, né? E um dos pontos que eu achei, inclusive, interessante, que para nós, tem uma questão cultural diferente da gente, né, obviamente, na série, mas que me parece é uma família ali meio normal, americana, não tem nada de extravagante, assim, o cara trabalha, não é um super trabalho, né? É inglesa, né? É inglês. Isso, é verdade, Mas justamente, ainda mais ainda, né? Mas assim, é uma família ok ali, né? Família ok, assim, o cara trabalha limpando vaso sanitário, nem lembro o que é direito, né? Mas acho que é uma coisa assim, né? Mas acho legal isso que você falou, Dani, porque assim, e o tempo de qualidade? Mas ele deu o computador, ele deu, né? Assim, na cabeça dele. Ele tá na escola, ele tá numa boa escola, sei que uma escola pública, que seja assim.
Ué, tá ali, não tá? Não é isso que eu tenho que fazer? Eu sou o provedor da casa, né? E aí uma questão que a gente pode ir pra questão dos pais daqui a pouco, enfim, né? Mas acho que só quis falar nesse ponto porque, de novo, né? Nem culpabilizar, nem defender ele, mas é o que ele tinha capacidade de fazer naquela época, né? Naquele momento, né? É muito complexo, cara. Tem muita. O que aconteceu é uma soma de múltiplos fatores que colidiram no mesmo lugar ao mesmo tempo, gente. Então, é uma falha do pai, é uma coisa genética. Falha, não é falha, é isso que a gente está discutindo aqui. Mas é o papel do pai, o papel da genética, o papel do menino, como ele interpreta, o papel da menina, entendeu? Veja, o bullying tá aí. O bullying, gente, pensa no bullying como um gatilho. Ele pode ser um sintoma, mas ele também pode ser um gatilho para outros sintomas. Aquilo no terreno de uma pessoa tolerante, ele vai tentar levar. No terreno de alguém intolerante, ele vai tentar atacar. Então, é muito delicado. Quem faz bullying não tem a menor consciência do que está realmente fazendo. Porque você nunca sabe quem é o outro. E é isso que está ali. Mas, enfim, desculpa, você quer falar, perdão. Não, eu acho que concordo. Não tem muito mais que adicionar, assim, né? Eu acho que em algum momento da pergunta ela fala assim, quais são os sinais, né? Assim, mudança de comportamento. É a primeira coisa. Obviamente, isso tudo é muito recente, boa. Rede social, a forma como isso está, né? Então, os estudos ainda precisam ser qualitativamente, né, feitos em grande quantidade. Mas o que a gente tem de base sempre? Comportamento. O que é mais fácil de você identificar, né, sendo pai? Comportamento. Então, você tem uma criança que é mais de boa, mais gentil, pode ser meio quieta, mas está sempre ali, está sempre do seu lado, fala com você. Ela começa a ter mudanças de humor. Ela começa a ficar, talvez, dar uma resposta mais ríspida aqui ali, depois que ela fazia. Exato. Fica excessivamente isolada no quarto. Eu sei que adolescente adora o quarto, assim, eu sei, é o reino deles, mas assim, fica muito. Nem falo, eu adorava ficar no meu quarto. Eu também. Então, assim, mudança de comportamento. Você tem um filho que vai mudar de comportamento porque ele vai passar pela adolescência, ok? Então, realmente não é fácil, muitas vezes, fazer essa distinção. Mas perceba, mudança de comportamento. Assim, então, começou a ter uma mudança muito constante desse comportamento e você começa a ver uma alteração bem significativa de humor, né, de irritação, de tristeza, né, de uma certa melancolia e tal. Fica atento. Daí daí sim, é tudo que vocês já disseram. É chegar, perguntar, e aí, vamos conversar, né? Tá junto. Então, assim, eu preciso ir lá no mercado. Não tô afim do mercado. Não, você vai no mercado com a gente. Porque é o tempo de qualidade. Exato. Então, assim, você vai estar ali junto. É ótimo estar junto com o adolescente no mercado? Não, acho que é um dos piores castigos que eles podem imaginar para eles. Mas, assim, é ali que você consegue, sei lá, no caminho do carro, falar, e aí, como que foi? Não sei o que tá, não sei o que. Coloca aqui uma música que você gosta no carro. Isso. Vamos escutar o que você está ouvindo. Exato. Sério, e daí você começa a saber sobre ele, que pode te dar uma dica. Veja só, não necessariamente vai, mas assim, né, se você não te dá uma forçada nesse convívio, sim, não vai ter, gente. Adolescente gosta de ficar na dele. Então você precisa dar uma forçadinha nesse convívio para saber um pouco mais sobre ele, né? É afeto e limites claros, né? Ter afeto e limites claros. E aí, acho que o que dificulta um pouco, talvez, é porque o adolescente está mudando. Mas, claro, você tem ele não muda de um dia para o outro. Ou, assim, ele tem um padrão que ele vai mudando aos poucos, né? Então, assim, você perceber isso também, porque realmente o adolescente, ele dá uma mudança, às vezes... um perfil ali, até porque ele tá ficando mais independente, tá ficando mais, né, enfim, por aí, se conhecendo melhor, mas acho que essa questão de identificar esse padrão que é um pouco do que dá para fazer, né, assim, lembrando, aí eu quero lembrar o que você estava falando do que você falou anteriormente, lembrando que o córtex pré-frontal dele tá se formando ainda. Eu já falei isso em algum outro episódio, às vezes quando eu fico meio bravo aqui e tal, eu tenho um mecanismo que é falar assim, tá fazendo alguma coisa errada, parece criança, né? Então assim, aí ele é criança, ou criança, eu que não sou criança. Agora eles já sabem, mas no começo eles davam risada, a gente tá meio bravo, eu falava isso, eles davam risada e a coisa, mas é o sinal pra mim, né? Eu tenho que controlar, ele não, né? Assim, ele é criança. É justamente esse ponto também do meu papel. Mas ele tem que fazer a coisa certa. Eu tô ensinando, é meu papel aqui, guiar um pouco esse processo, sabendo que eu sou adulto e ele não, né? Então, como diz o Altair no Naruhodo, né? A criança não é um adulto miniatura, mas adulto é uma criança grande, né? Então, a gente tem que tomar esse cuidado, né? Então, de entender que realmente, alguns limites, e acho que assim colocou muito bem aqui, né? A observação, e assim, alguns momentos a gente vai precisar ser incisivo em alguns pontos. Não, nós vamos agora, vamos fazer isso. E essa estratégia que eu uso, inclusive, tem uma playlist lá no Spotify que é Davi. Né? Então, quando a gente tá no carro, a gente tem o Spotify que é tudo música de desenho,
Tem uns Offspring, uns Ramones no meio lá. E uns Beatles também, Dani. Tem Beatles também, viu? Olha ali, velho. E daí tem Frozen, tem Moana, tem não sei o que lá, né? Que as músicas vai... Mas assim, a gente vai cantando, às vezes no carro ele vai cantando, tá? E por aí vai, né? Acho que é uma forma de, ao menos, você tá próximo, se conectar naquele... Que seja, levar pra escola, a gente vai fazendo isso e tudo mais, né? E aí, eu vou aproveitar, já que a gente talvez pode jogar pro pai aqui, a pergunta que o João mandou, nosso editor, grande João. Sou eu. Joãozinho. Ele falou o seguinte, mandou uma pergunta dividida aqui, ó. Gostaria de entender um pouco mais sobre os pais do menino. O pai é ou não agressivo? Não entendi muito se ele estava em um estado de negação, descontrole, acho que naquele momento que ele vai atacar os meninos com a bicicleta lá e tal, ou se realmente ele é um pouco mais controlador e precisa ser dominador. Acho que a gente poderia encaixar um pouco já nisso que a gente estava falando aqui dele, né? Vamos deixar o Daniel falar, porque ele tá muito feliz. Ele quer O Daniel, muito falar. o Daniel quer muito Daniel. falar desse pai. Até porque o pai é bombadinho que nem ele, né? Você vê? Um cara mais velho assim, mas ele é meio trucudinho, né? 50, boladão e tal. Mas, olha, cara, na boa, assim, a gente está sempre tentando olhar, até pela prática da gente, formação da gente, né? Acho que a gente teve uma formação muito próxima da questão do diagnóstico, muito clínico, avaliação, diagnóstico, a gente está sempre olhando para... Eu não, sempre fico olhando isso, Dani. Eu estou o tempo inteiro olhando, cara, não teve jeito, assim, é o viés da minha educação formal. Mas, cara, o que eu acho que acontece, assim, né? O pai tem algumas características, eu acho, ali, de bipolaridade, né? Se você olha a história dele, que ele conta no meio do filme lá, ele conta pra mãe lá, eu tô lá no... eu lembro quando a gente se conheceu, na van, conversando com a menina, e é aquele, ele botava uma peruca rosa, uma calça não sei o quê, e só eu dançando, caí de cara no chão, entendeu? Então, ele tem sinais ali do desenvolvimento dele ali, né, de questões de humor. Não sei se ele tem bipolaridade, claro, isso é um critério muito específico que precisaria de mais informação, obviamente. Mas ele tem sinais típicos de bipolaridade ali, né, que senão não seria raro você encontrar alguma coisa ali. Ele e meninas, tem uma desregulagem de impulso associada, pesado, descontrole de impulso, e ele também tem, né, e o menino herda isso dele. Eles têm questões, sim, quando ele fala de agressividade, o pai mascara bem. Por quê? É a mania. Ele faz aquilo agitado, animado, não sei o quê, mas no fundo ele está querendo fazer do jeito dele. E se você não faz do jeito dele, né, isso configura aquele traço narcísico, que hoje em dia todo mundo gosta de falar que é narcisista, né? Tipo, ele configura um traço narcísico mesmo. O cara, assim, se não é do jeito dele, ele surta, estoura, e aí é o desregulagem de impulso, ele vai pra cima e ele faz isso, ele faz com todo mundo, claro. Agride o moleque da barca, agride os moleques lá, agride todo mundo. A vizinha, né, agressivo com a vizinha, mas em casa ele é mascarado, e isso é a relação dele com a mulher, na misoginia do cara, é uma coisa que é muito digna de nós, dele e do filho. Então isso é modelação, o filho aprendeu a agir assim com a mulher, por isso que ele age daquele jeito com a psicóloga mulher, entendeu? Ele intimida a psicóloga mulher com uma prerrogativa de que ele é bonzinho, não, desculpa, eu falei alto, desculpa, mas daqui a pouco pau de novo. Então, esse bate-alisa dele, do pai, em relação à mãe, em relação à filha, ele é exatamente assim. É o jeito que ele trata a esposa, né? É o jeito dele lidar com o sexo feminino. Então, ele tem uma questão com o sexo feminino, ele tem traços narcísicos, tem traços de bipolaridade ali, e desregulagem de impulso, com certeza absoluta. Isso é diagnóstico formado, não tem como se questionar. Agora, os outros eu teria dúvida, esse não. Entende? Então, tipo, cara, repara, ele tem uma característica, e o menino herda todas elas por modelo. E aí, vamos lá, olha que foda que a série te joga. Nesse sentido, eu acho sensacional. Eu não gostei de flashes da série, mas nesse sentido, sensacional. Por quê? O que é pior, gente? Um pai dentro de casa que é o modelo, a rede social que te bulina. Repara, ele está discutindo até agora a rede social, ele é um problemaço. Olha o tamanho do problema que está discutindo até agora. Na escola que ele sofre um baita de um bullying. A escola, então, tem um problema. Onde ele sofre mais, onde ele tem modelos piores. Repara que é muito raio, ficar no mesmo lugar ao mesmo tempo. Por isso o moleque faz o que faz. Então, é tenso, assim, mas o pai, para mim, ele tem características muito peculiares e ele é uma boa parte, uma parcela grande aí do problema envolvido na trama, assim, né? Uhum. Eu concordo, assim. Só especificamente, eu acho que os momentos de reação que a gente presencia, né, ali, pode, sim, daí ser um gatilho final, que meu filho foi preso por assassinato, assim, né? Então, assim, aí foi uma explosão muito catalisada, né? Assim, muito potencializada por isso, assim, né? Então, se a gente pegar só esse recorte,
né, especificamente só Sim, esse com recorte, daí a gente não tem como falar, porque, né, assim, tá vivendo, acho que talvez o pior estresse que um pai possa viver. Mas ele né? Você vê que ele é uma bombinha relógio, né? Ele é tudo fechado, Exato. né? E, sim, né? E o tempo todo. Você vê que ele tá a todo momento querendo explodir, assim, tal. E ele é friozão, né? Também, né? Com o filho, tudo bem. São ingleses, né? A gente não tá falando de latinos que adoram ficar, abraçar e tudo mais. E eu entendo, mas assim, eu acho que ele vai dar um abraço no filho, assim, acho que no final do primeiro episódio, né? Assim, quando o filho finalmente não confessa, mas assim, ele vê, o menino começa a falar assim, eu não fiz nada de errado, não fiz nada de errado. Veja só, ele não fala, eu não fiz, né? Ele falou, eu não fiz nada de errado, ou seja, o que eu fiz não foi errado. E daí, eventualmente, ele vai e abraça, assim, né? Assim, durante todo o processo, né? Você não coloca a mão no menino, né? E o menino tá preso, o menino de 13 anos, todo franzino, pequenininho, não 13 anos enorme, né? O menino de 13 anos com cara de criança e tal. Em nenhum momento ele chega e fala assim, olha, independente do que acontecer, eu sou seu pai, eu tô aqui, eu vou te apoiar. Sim. Né? Ele não tem esse apoio, isso né? Não acontece, né? Isso não acontece, é um cara friozão também, né? E isso também é modelado pelo menino, né? O garoto é frio também, né? Sim. Mas assim, tem uma... Inclusive isso que você fala, a hora que ele vai fazer o interrogatório, a primeira coisa que o pai dele fala, senta direito, né? Tipo, ele tá sentado meio adolescente, imagina a situação que ele tá, o pai senta direito, né? Não tem um abraço, não tem um acolhimento ali, mas realmente, Perfeito. bem observado. E agora, eu fiquei na dúvida quando tava vendo, tá? Eu só assisti uma vez também, não assisti de novo, até queria ter assistido de novo, com a Dani, inclusive, com a minha esposa, né? Aqui em casa não deu tempo. Mas um ponto assim, que eu fiquei um pouco na dúvida, porque a esposa fala, não, mas você não é assim. Mas se você parar pra pensar, ela tem medo dele, né? Porque a hora que ele... Várias tem situações, a expressão dela é de medo do que ele vai... Assim, parece que é um medo da reação, tipo, vamos obedecer o seu pai. Me parece que até já é uma situação condicionada dentro ali. Eu até entendo um pouco nesse ponto que o Dani falou mesmo, assim, que ele é um perfil, assim, mais agressivo. Claro, sim, né? O filho foi preso, é óbvio que ele vai ter eu acho que até demorou pra dar estourar desse jeito, né? Mas assim, me parece que não é algo isolado, né? Dentro do que a família tá... Do que a esposa fala, ele né? tá contando histórias do passado. Isso. Lá, tem várias histórias. Ele fala do pai dele, né? Ele fala do avô do menino, que era um cara muito violento, né? Isso. Que era o cara que educava através de porrada, basicamente. Perfeito. Né? Daí ele falou assim, eu falei que eu não faria isso com meu filho. Então eu entendia que, pelo menos, eu não bati, então eu não estou sendo agressivo. E olha no que deu, né? Olha a fala dele, difícil, né? Que condição é essa, né? Imagina. Caraca, né? Exato, eu não fiz, não bati e olha aí o que deu, né? Se eu tivesse batido, né? Então, se eu tivesse batido, talvez teria sido melhor. Nossa, foda isso. Difícil, né? Então, assim, mas de novo, eu acho que quando a gente optou em começar falando pela questão da internet, acho que por esse ponto, né? É uma questão social, né? E tudo bem que a gente tá falando de Inglaterra, mas assim, é social, né? É internet, né? Então já não tem mais tanta fronteira. E acho que esse ponto do pai, o que o Dani falou é que assim, falou agora assim, não, eu não bati, então eu tô provendo a casa, eu tô sendo um bom pai, ponto. Como que isso foi acontecer, né? Essa incapacidade dele perceber isso. Mas me parece, sim, que ele era bem agressivo nesse ponto, né? O modelo que ele tinha de pai, né? Ele falou assim, não, eu evoluí, né? Assim, sou muito melhor que meu pai. Sim. Eu sou um cara decente, trato minha esposa com respeito na cabeça dele, trato meus filhos com respeito, nunca bati ninguém. Então, eu sou uma versão muito melhorada do meu pai, e provavelmente era, né? Mas a agressividade, ela tem inúmeras formas de se apresentar, né? E não só através da violência física, sim, né? Até a ausência, né? Até a ausência dele, no sentido da participação ativa que a gente estava falando agora de pouco, né? Ó, eu vou aproveitar então. A gente tinha mais uma pergunta da Laila, que sempre manda pergunta pra gente. E ela fala... A gente talvez já falou disso, mas antes a gente talvez ir lá pra... Acho que a gente já falou um pouco, mas filhos mal-humorados na adolescência, como agir, né? Eu acho que... eu lembro muito quando eu penso questão de mal-humorado e não dá certo, eu lembro do Dani falando assim, vamos fazer ficar legal, né? Isso aí, né? Mas assim, de novo, não tem receita de bolo, né? Eu acho que é um ponto de entender o perfil. A Dani sempre me manda muita coisinha no Instagram, assim. Ela não entra quase no Instagram, mas ela me manda muito questões de criar filhos e tudo mais, né? Assim, criar adolescente, porque né, o Pietro agora tá com 13 e tal. E sempre tem algumas... Mas tem questões muito bacanas, assim, que a gente conversa depois em alguns pontos, né? Mas disso... Eu tenho um pouco essa questão de, vamos fazer direito, né? Sou psicometrista, né, Dani? Então, assim, né, a gente quer fazer a coisa no Excel, quadradinho. Mas, assim, tá, eu sei que tem que fazer A, B e C, mas eu vou cobrar só o A agora. Porque se eu ficar cobrando tudo agora, né, tudo que eu falo pra ele é cobrança, tudo tem que ser certo. E eu tenho me policiado, ela tem me ajudado muito nesse ponto, né? Então, assim,
tá, aqui eu faço aqui, ali eu cedo um pouquinho aqui, esse aqui não, e a gente vai aos poucos, mas sobretudo da presença, né? Eu acho que quando o Dani falava de novas experiências, a gente joga muito em casa, né? Jogos, assim, Uno, jogo da mesada que a gente adora, detetive, né? Então, pra gente, são momentos muito bacanas. A gente vai viajar, uma vez a gente foi pra um parque aquático, assim, e tava chovendo, né? Sorte que a gente levou jogos, a gente ficou dentro do quarto jogando, né? Um dia inteiro, né? Então, assim, mas acho que é esse ponto, né? Assim, o mal-humorado também tem a ver com a fase, enfim, daquilo que a Cíntia falava. Ele não vai querer ir, então eu não vou levar ele sempre no mercado, né? Assim, não vai ser sempre, mas algumas vezes ele vai. Então acho que é um pouco dessa negociação de não ficar afrontando o tempo todo, né? Talvez seja um pouco por aí, né? Gente, hormônio, né, cara? Hormônio. O grande dragão a ser domado, hormônio, seja a testosterona, seja a estrogênio e progesterona nas meninas. É muita alteração, altera muito o humor, né? E então vai ter um mau humor potencializado hormonalmente, endocrinamente. Então isso já parte fisiologicamente de um pouco de mau humor. E daí, assim, ele tá aprendendo a criar a própria identidade, né? E fazendo isso, ele vai começar a tentar se opor, porque ele tem que estabelecer um limite claro entre o que é ele, o que é o outro, né? Quem é ele, quem são os pais. E então isso vai gerar mais mau humor e daí tem todas as obrigações que, se a gente fica mal-humorado na vida adulta de ter que fazer um monte de obrigação, você vai de um adolescente, né? Então ele tem que tomar banho. Chato, que saco, né? Eu preferia não tomar banho, né? Ter a fase do adolescente que por alguma razão, né? Odeia água. Verdade. Ele é hidrofóbico, não sei o que acontece. Ele está junto, tem que fazer assim, vai visitar a avó, nossa, que saco. Assim, começa assim, né? De ter que sair, enfim, né? Assim, então, daí tem que vir na escola. Então, esse monte de obrigação é visto como. A gente tá pensando, assim, principalmente meninos, né? Ainda, tem a questão do crescimento corporal, que gasta uma energia gigante, né? Meninos, tem muitos que inclusive sentem dor no corpo, porque eles acabam crescendo muito rápido, num curto pedaço de tempo. Então eles querem ficar dormindo, não querem fazer nada, ficou uma preguiça gigante. Então qualquer coisa que você pede, mau humor, né? Porque ele não queria fazer. Então, assim, tem vários momentos desse mau humor que é natural da adolescência, é esperado por todos esses fatores. Mas, assim, eu acho que, de novo, é uma questão... Tem características de personalidade também. Tem criança que é mais ranzinza, já desde pequena, então vai virar um adolescente bem mal-humorado. E tem adolescente que é mais de boas, assim, que vai ficar menos também. Então, característica de personalidade. E daí tem a situação de vida, né? Daí vai depender da sua relação, da sua dinâmica. Então, de tentar fazer concessões também, como qualquer outra relação. Então, vamos assistir o filme que você quer. O que você quer fazer esse final de semana? Às vezes, não é toda hora, né? Mas, assim... Poxa, assim, você tá se esforçando, tá fazendo, vamos fazer um negócio legal. Então, você quer ir no jogo de futebol? Vamos no jogo de futebol. Ou seja, ele vai olhar em você e ver uma pessoa que tá tentando fazê-lo feliz, né? E isso vai ter um impacto, obviamente, no humor. Mas, assim, espere mau humor, porque faz parte da configuração inicial do sistema operacional que foi instalado. Assim. Vem de fábrica, né? Aliás, estava falando, você começou a falar, eu lembrei, você deu o exemplo do cinema. Domingo a gente foi nas 4 assistir Minecraft. Né, eles queriam assistir. Eu dormi 90% do filme. A Dani ficou perguntando como que o Jason Momoa aceitou fazer um filme desse. Aí seja a gente gostou ou não. Os dois adoraram. Né, porque eles entenderam todas as referências, vibravam quando aparecia alguma coisa, enfim, né? Então, assim, é claro, mas a gente tava lá, a gente foi lá, a gente brincou, depois tinha uma máquina de tirar foto, era baratinho tirar foto, sabe, 3 fotos instantâneas, assim. A gente foi tirar, não, a gente vai colocar a moldura do Minecraft, do filme, né? Porque a gente saiu do cinema. Mas assim, eu acho que é um pouco disso, né? Obviamente, né? Eu não teria o interesse específico em assistir. Sonic eu fui, os 3 filmes do Sonic são muito bons. Mas vamos lá, eles querem, vamos participar junto, né? Vamos estar junto. E até pra gente conversar depois e por aí vai, né? Acho que é um pouco disso que você falou, né? Mas vai acontecer mesmo, né? Galera, eu acho que é isso, assim. Vamos lá, você quer lidar com mau humor? Primeiro, você entende que é normal, aceita, né? Tenha paciência. Então, esse é o trabalho seu. Segunda coisa, né, sobre lidar com mau humor. Divirta também. Provoca situações divertidas e envolve ele na diversão que vai ser menos mau humor. Isso. E isso implica em controlar o nosso lado corretor crônico, né? A mãe às vezes entra no modo corretor crônico total. O Fer estava dando exemplo. A gente entra no modo corretor crônico, né? Não faz isso, não faz aquilo, não estuda. E você fica você está só
corrigindo. Pô, vai lá e troca uma ideia com ele, pô. Leva uma ideia ali, fala uma coisa leve. Faz umas besteiras, faz umas coisas assim, faz umas entendeu? merda, Assim, você faz umas merda com ele, aí já flui legal. Mas uma dessas coisas que o Dani falou, eu me lembro na outra casa ali, quando o Davi pegou, ele é menorzinho, né? Mas ele pegou uma caneta e riscou toda a parede, né? E assim, tinha acabado de mudar, né? Tipo, tinha acabado de pintar. Tudo. Ele riscou, aí eu olhei, a primeira coisa foi... Aí eu falei, por que você fez isso, Davi? Porque ele falou assim, porque a parede estava muito vazia. Aí eu falei, entendi, você gostou assim? Ah, sim, tá melhor. Ficou. A gente ficou lá uns 3 anos naquela casa, ficou os 3 anos daquele jeito. Ué, isso. Né? Aí a gente dava adesivinho pra ele. O Pietro começou a colar na cama, ficou aquele monte de cama toda adesivada. Num princípio eu entrava e falava, nossa, mas é dele, pô. Daí pra ele adesivo ele vai colar onde ele quiser, né? Questões simples, tá? Eu tô dando exemplos simples, mas acho que é um pouco disso, né? Tolerar um pouco o que eu não não queria, né? Mas é dele, pô. Ele vai fazer o que ele quiser, né? Então acho que vem um pouco disso, né? Da porta, cara, da quarto. Eu tinha, mas você tá falando do quarto da adolescência, o meu era todo cheio de banda de Jurassic Park, tinha um monte de pôster do Jurassic Park, eu sempre adorei. Mas vamos tentar então. Eu não sei, a gente talvez, a galera vai falar, e se vocês quiserem mais que a gente converse mais sobre uma coisa específica, fala aí pra gente, a gente grava um outro episódio. Mas assim, a Ju, a Kel aqui perguntou pra gente o que a psicóloga quis observar pelas câmeras. Vamos talvez ir pra essa parte, a gente pode partir pra um final. E inclusive, eu coloquei essa pergunta lá no Instagram e já vou dar um spoiler aqui spoiler não, né? Uma outra ouvinte aqui mandou uma mensagem aqui pra gente, eu vou abrir ela aqui, ó. Ela falou assim, ela respondeu muito tranquilo. Falou aí, ó, ela teve o insight de mudar as cadeiras para não parecer um interrogatório policial. Ela mudou as cadeiras de lugar, né? É que eu achei meio, assim, eu concordo, legal, mas eu achei meio forçado, assim, ela saiu, foi ver as câmeras só pra isso. Ela tava na sala, por que ela precisava sair pra fazer isso, né? Mas enfim, o sair foi mais a dinâmica da série, ou ela tava pesada, ela saiu pra dar uma amenizada também, né? Ela saiu, daí ela quis ver como ele se comporta, né? Assim, parte do nosso trabalho clínico, ainda que o trabalho dela não fosse psicoterápico, mas no clínico, é também observar o comportamento, né? Então ela está observando antes de entrar, ela vai ver as câmeras, quer ver o que está acontecendo. Isso. E depois, né? Assim, então, alguns comportamentos podem nos dar alguns insights, né? Assim, sei lá, se ele continuasse agressivo, ou algum outro comportamento que fosse um red flag ali para ela. Eu acho que foi mais nesse sentido. Acho que não foi não tem um grande mistério sobre isso. Ela quis ver o comportamento dele, que faz parte do nosso trabalho. Acho que esse é o menor dos problemas da psicóloga. Eu também acho. Inclusive, partiu ali como eu falei, no grupo do Telegram ali do Cogiramentos. Gente, se você tá ouvindo e quiser fazer parte, entra lá no Instagram, tem o QR Code, você já entra lá, a gente bate papo de vez em quando, eu mando os artigos lá pra galera de vez em quando, dos assuntos aqui. É essa a ideia, tá? Inclusive já tem, né, um dos nossos ouvintes lá que vai gravar com a gente um outro tema aqui mais pra frente. Então a ideia é essa, tá? Mas um ponto rodou em cima disso, assim, né, dessa atuação dela. Claro, fazer alguns disclaimers anteriores aqui. Primeiro, não é psicoterapia, ok, já partimos daí. Porque eu ouvi não pessoas falando assim, galera, psicólogo mesmo, porque a postura dela, primeiro, ela não faz psicoterapia, beleza, até aí, ok. Segundo, né, a gente tem uma questão cultural aí também, que a gente vai ter que considerar. Eu uso os vídeos do Jess Wright lá em aula, né, Cintia, aquele livro do TCC lá. E eu sempre falo isso antes, gente, vamos entender que são americanos, porque alguns momentos eu acho muito formal, mas ok, acho que faz parte, né? Não tá errado, obviamente, né? Quem sou eu para falar que tá errado? É um livro excelente, inclusive, né? Mas entender esse ponto também, e que não era o primeiro contato dele, porque a maneira não era o primeiro contato, ela já teve outras, né? Ela deixava ali claro que era meio que o último, né? Ia ser meio que o último, já tinha alguns contatos. Então, considerando isso, eu não estou defendendo, eu também achei ela meio desastrosa em alguns pontos, né? Você sabe que eu troquei uma ideia rapidinho ontem com o Lucas Guimarães, que gravou um episódio aqui sobre psicologia jurídica. Aliás, um dos episódios muito acessados, assim, no primeiro dia, que teve um grande volume de plays ali, mas justamente porque ele é da área. E ele falou, olha, realmente tem alguns pontos ali dentro de perícia, ok, uma conduta, e mais alguns pontos realmente ela deslizou. A gente não chegou a conversar mais, não deu tempo, gente, desculpa aí, galera, né? Não deu tempo, mas eu acho que é esse o ponto. Mas assim, realmente
também achei ali que alguns pontos, assim, não me incomoda tanto a questão da neutralidade enquanto ela tá buscando algumas informações, mas ela tem umas posturas, umas falas um pouco que eu acho que não ajuda, não contribui ali, né? Acho que é um pouco... O Dani detestou ela, pelo jeito, né? O Dani já... Eu não detestei, tá? Não foi de todo, mas não é... Nossa, é um desastre, mas... Vamos lá. Vamos até porque eu não sou perito, né? Então não posso dizer essa análise específica, criteriosa, eu não posso fazer. Né? Nem eu. Mas, deixa eu contextualizar a coisa. Vamos lá. Primeira coisa, eu acho que tem a intenção de cena do cara. Beleza? Boa. Qual é a intenção de cena? Dani, desculpa te cortar, já te cortando, mas até que eu gosto de fazer isso mesmo. É a primeira vez que o menino atuou foi nesse episódio, que ele foi gravado primeiro, né? Então é a primeira vez que a gente vê o menino atuando de verdade... né, gravando. Ó, a atuação do moleque. O moleque é bom, hein? Enfim. Não sei o quanto isso é bom pra ele, mas o moleque é bom. Talvez por isso que ele acabou conseguindo manter uma certa frieza, algumas coisas ali que ficaram meio frias demais em algum momento, acabou dando certo pelo personagem dele. Né? Mas diga lá, desculpa aí, Dani, você estava falando. Mas o que eu digo é assim, primeiro, ela está altamente desequilibrada ali. E eu acho que essa coisa do desequilíbrio dela, eu já vou falar mais sobre isso, mas o desequilíbrio dela é uma coisa que ela tem que se cuidar. Né? A primeira coisa que eu falaria para ela é que ela vai ter que se cuidar. Procura terapia, né? Você sim, procura terapia. Segunda coisa, sim, eu realmente acho que assim, quanto a perguntar esse objetivo nas perguntas, não tem problema, mas o jeito, ela faz de um jeito agressivo. De novo, isso revela que ela tem que se cuidar, entendeu? Então, assim, ela não tá bem. Então, a forma como ela tá traduzindo a coisa ali não é uma forma... Ela tá tratando o cara como se fosse um criminoso mesmo, assim, na lata. E, sobretudo, uma criança, na idade dele, adolescente, não seria o jeito mais adequado de fazer isso. Mas vamos lá, vamos contextualizar. E vamos pensar na intenção de cena também ali, eu acho, né? Mano, vamos lá. Eu acho que, normalmente, ela tem que se cuidar. Mas... o menino é a forma que é a vontade de comer. Porque o menino, ele tem um problema com mulheres e ele tem essa postura agressiva com mulheres e intimidativa. E acho que eles quiseram deixar isso claro, que o menino faz isso. Isso para mim também, eles precisavam usar essa cena para mostrar isso, né? Exato. E aí talvez isso tenha poluído um pouco, que é o papel do psicólogo ali dentro, entendeu? Mas eu acho que o menino, vamos lá, vamos pensar uma menina, uma psicóloga que tem um trauma específico com qualquer coisa de homem, experiências ruins com um homem, sei lá. E ela pega um moleque que tem esse perfil, esse padrão ali, ela vai se sentir mal, porra, claro que vai, porra, entendeu? Ao mesmo tempo, de novo, é uma coisa que o moleque tem contra meninas, contra mulheres, é misoginia mesmo, assim, um comportamento, e é dele aprendido, ele nem sabe provavelmente o que é isso, entendeu? Então, tipo, é uma coisa dele, né, de ir para cima, de fazer esse comportamento agressivo, explosivo e mascarado, camuflado. Não quis, sou bonzinho, sou fraquinho, magrelo, raquítico, entendeu? E sai batendo na porta, entendeu? Ele nessa coisa franzina de... Não come muito frango, né? Isso, não come frango, mano, você é louco. Essa coisa dele pagar uma de bonzinho, ele é um menino agressivo, ele traz uma intensidade muito grande ali para a cena. Acho que ela quis ver no monitor, e eu acho que se eu tivesse no contexto dela também ia querer ver ele no monitor para ver como é que ele está lidando com aquele momento, com a solitude dele, analisar a expressão facial. Eu certamente faria revisão de expressão facial ao longo de várias cenas ali, se eu fosse psicóloga também. Mas eu acho que o ponto é esse, sabe? Eu acho que, de novo, a atuação dela não é boa, eu acho que deixa muito a desejar, porque pela forma, acho que a forma como ela faz, não é o quê? É a forma. Né? Para mim, o principal problema foi a forma. Não acho que foi uma forma muito psicológica. Mas parece que ela não consegue se conectar com ele. Naquele momento, né? Naquele momento, do ponto de vista... Tudo bem. Ela não acessa. Nós não... ninguém aqui, ao menos até onde eu sei, ninguém aqui é da área forense, né? Mas só para dizer assim, quando a gente fala conectar, não é para criar um vínculo afetivo, não é isso. Mas assim, parece que não desenrola, né? Parece que não desenrola esse ponto e... Mesmo na perícia, você tem que desenvolver um rapport. Ela não facilita, né, o processo. Ela muda, a impressão que eu tenho é que ela muda, né, de assunto, às vezes, de uma forma super abrupta. E daí, no pior momento que pode, ela vira e fala assim, então, ó, a gente vai terminar por aqui, né? Um garoto de 13 anos, ok, com acusação séria, com prova suficiente, etc. Mas ainda assim, um garoto de 13 anos está preso. Né? Então, acho que também tem uma questão ética dela ali. Então, assim, eu acho que ela não flui, né? Assim, não é fluido as perguntas, os questionamentos que ela faz para tentar buscar as informações da forma como ela precisaria, assim, né? E eu acho que não é nem uma questão de, às vezes, causar desconforto nele, porque, obviamente, ela é uma perita e isso vai acabar acontecendo, mas me pareceu, às vezes, que ela estava tão segura do que ela estava fazendo
né? E às vezes isso se transpareceu ali em algumas perguntas que ela faz. E claro, o fato dela ter rompido no final, ela chora, né? Ali no final, mas nem isso, né? Assim, porque assim, ele foi para cima dela, ela assustou, ela tentou manter ali a calma. Eu acho que ela também errou nesse processo, assim, ele é um garoto violento, tem um guarda ali do lado, uma vez que ele foi violento com ela, acho que o guarda tem que estar dentro da sala. Exatamente. Né? Porque senão ela vai se colocar em risco. E nós, como profissionais de saúde mental, a gente já está em risco muitas vezes. A gente não precisa potencializar o risco. Né? E nesse caso, ela potencializou, ela foi negligente, né? Então, eu acho que é uma visão meio ruim da série que passa, assim, de que tá tudo bem o psicólogo se colocar num risco como esse. E não tá. Nenhum profissional de saúde deveria se colocar em risco. Nenhum, com certeza. E é muito curioso que, assim, eu acho que eles tentam passar uma imagem ali. Você vê a menina, quando ela vai lá olhar no monitor, o policial fica meio que dando umas entradinhas nela, umas cantadinhas nela, entendeu? E ela também meio seca. A impressão que dá o tempo inteiro é essa coisa do homem meio que bulinando a mulher, entendeu? E ela sofrendo essa pressão por ser mulher, por estar ali. Eu acho que eles tentam construir essa imagem também ali, que acho que não é de uma imagem de toda errada, obviamente que ela acontece também, isso acontece muito, também, com muita frequência, digo, e acho que tem impacto, né? De novo, o principal impacto que eu acho que eles quiseram passar, que era o impacto do menino, né? Muito nessa coisa misógina da família, né? Do menino e tal, né? Ali que ele agrediu a menina, agrediu a psicóloga mulher, tanto quanto o pai faz de alguma maneira ali com as mulheres da família e tal. Então, delicadíssimo, assim, gente. Eu acho que nesse sentido é super, super delicado. Eu entendo o contexto dela, né? Eu sou empático com ela, mas acho que a conduta também não acho que foi... E eu achei, quando eu comecei a ver esse episódio, eu achei que seria uma conduta bem melhor, porque ela leva um chocolate quente, né? Me pareceu que ela ia ser mais participativa, mais até empática, né? Um pouco... Né? Quando ela chegou lá, fez uma ceninha ali com o lanche, né? Com o sanduíche lá, né? Me pareceu até que ele ia ser mais assertiva, assim, mas realmente ela parece extremamente seca, assim, né? Sem nenhum tipo de envolvimento. Daquela forma ela não ia conseguir o que ela precisava de informação até pra entender esse perfil. Ela conseguiu, né? Porque o moleque estourou ali, ela conseguiu ver que era um padrão que... Aí eu fiz aquele paralelo, né? Ele tem uma ação igual o pai teve lá antes, né? Claro, de novo, considerando que o pai estava com o menino preso e tal, né? Mas assim, com o filho preso, né? Mas foi uma reação bem... Pareceu quase que uma cena espelhada, assim, né? O estouro que ele teve ali, né? Enfim, toda essa mobilização por fora disso. Mas eu também achei a atuação dela... Eu entendo que, assim, né? A forma e algumas questões que ela trazia, eu tava entendendo que ela tinha um roteiro, que ela precisava fechar algo, e nos falta as outras sessões, as outras conversas para saber o que ela estava querendo, mas considerando que a gente só viu essa, né, eu ainda acho que mesmo a maneira como ela queria informação, ela só dificultou para ela o processo, né, sendo muito aí seca no sentido de não interagir de uma forma mais leve, até porque era um menino de 13 anos. Né, ele não deixa, quando a polícia entrou naquele, aliás, que ação para entrar na casa do menino, né, por isso que eu fiquei assim, o que é isso, né, mas enfim... O menino tinha feito xixi na calça, né? Então, assim, é um menino de 13 anos, sem tirar a responsabilidade das coisas que aconteceram, mas como é que ele lida com isso? E ele mostra ali que, né, realmente a figura ali, né, o não deixar passar, né, justamente esse ponto da ser a mulher, da mulher estar exercendo alguma autoridade sobre ele, né? Aí ele desregula, né? Se era isso que ela queria, ela conseguiu, mas não achei que foi tão assertivo, não, né? Pessoal, a gente... Já tem um monte de coisa aqui. Obviamente daria pra gente conversar muito, mas também a proposta é a gente conseguir sintetizar um pouquinho. Nós vamos pro nosso Fale-me mais sobre isso, mas antes disso, se você achar que tem algum ponto, eu queria que vocês falassem mais disso, daquilo, manda pra gente lá no Instagram, pode escrever aqui no comentário do post do Instagram, pode mandar no nosso e-mail também. E a gente grava outro só com esse assunto, só com essas sugestões que eventualmente faltaram. Não dá para abranger tudo mesmo, realmente não dá, era muita coisa. Tem coisa que eu queria ter falado, não deu, enfim, por aí vai. Então, vamos para o nosso Fale Mais Sobre Isso e a gente encerra por aqui. Fale-me mais sobre isso. Acho que 2 dicas aqui que eu tenho. Tem um livro que chama O Cérebro Adolescente, da Frances Jansen. E ela resolveu escrever porque ela é uma neurocientista com filhos adolescentes em casa.
E ela resolveu dedicar um tempo dela exatamente para escrever o que ela estava passando também, né? Exatamente isso que essas perguntas do que a gente estava falando, né? O cérebro em desenvolvimento, com impulsividade, com problemas de comportamento, enfim, né? O mau humor, enfim, tudo isso ela trata nesse livro, né? Assim, se por um lado a gente está falando também de um cérebro em desenvolvimento, quanto isso é vulnerável e perigoso, a gente também fala de uma oportunidade gigantesca de educação. Sim. Ali, né? Assim, talvez a sua última grande oportunidade de exercer uma boa influência em cima do seu filho, porque ele ainda está no nível esponjinha e desenvolvendo, tal. Então, é bem interessante, é uma linguagem acessível, né? E fala um pouquinho desse momento que os pais, para entender melhor o comportamento dos filhos adolescentes, tá? A segunda dica é um episódio do Black Mirror. Opa! Da terceira temporada. Está com temporada nova, inclusive, agora, hein? Tá com temporada nova, ainda não assisti, mas pretendo. Chama Nosedive, tá? Então é da terceira temporada. Eu acho que é o primeiro episódio da terceira temporada. E fala um pouquinho... eu lembro desse, legal. Né, de que, assim, é claro que é um mundo futurista, né? Black Mirror, aquela coisa de ficção científica e tal, mas que as pessoas são avaliadas, né? Assim, todos os comportamentos do que acontece com elas, elas recebem de 1 a 5 estrelinhas, e a nota final dela meio que determina tudo na vida dela, onde que ela vai poder morar, se ela vai poder viajar de primeira classe ou não, enfim, né? Você vê basicamente a história da Lacey, que vive exatamente na sociedade, e para ela isso é muito importante, né? Então, também, claro que é uma visão fictícia, totalmente ficção científica e tal, mas fala um pouco exatamente da importância para as pessoas, nesse caso uma adulta, né, do episódio, das redes sociais, num mundo, né, talvez muito distópico, enfim. Eu acho que faz uma conexão interessante, assim, faz uma leitura interessante do que a gente estava falando também. Enfim, eu adoro Black Mirror, então... É demais. É uma boa ideia. Esse episódio nós fizemos uma análise, um cine debate lá no Unisal ainda, nós fizemos lá um cine debate sobre esse episódio. Eu lembro que eu fui um dos que participou lá, acho que num dos períodos lá, tava comentando, né? Pô, liga, é muito bom mesmo essa... E a gente começou falando de rede social, né? Assim, acho que é esse um ponto, né? Isso, assim, porque no fundo é a armadilha do como as redes sociais podem ser perigosas. Acho que os dois tratam desse tema de formas bem distintas, mas acho que fica um pouco dentro do tema. Ó, a minha dica é o livro Relacionamentos, do John Gottman. Leia um livro, Relacionamentos, do John Gottman, que acho que é um bom começo para você começar a estabelecer dicas de relacionamento, para você conversar com seus filhos mesmo, tem um monte de exercício prático interessante, dá para você levar para tua casa. Esse livro é um livro ótimo. Para quem perguntou para a gente aí, tem uma boa dica, então. Eu vou aproveitar um assunto que eu gostaria de ter abordado, infelizmente não deu mesmo, quem sabe num outro momento. Lá no Unicast nós tínhamos um episódio só sobre isso. Mas a série também traz questão do Red Pill ali, dessa masculinidade e tal. E o Naruhodo, que eu sou aqui fãzaço deles, lançou 2 episódios recentes. Aliás, assim, saiu a série, acho que eles já tinham gravado antes, então senão eles já tinham até inserido com certeza essa temática, mas que é o episódio 437 e 438, que é um episódio duplo, que é o termo macho alfa faz sentido? Parte 1 e parte 2. Dando um spoiler aqui, porque o episódio lá começa assim, tá? Não faz sentido. Tá? Mas enfim, eu gosto muito do episódio do Naruhodo, porque obviamente ele vai buscar, o Altair vai buscar artigos científicos, por que se veio esse termo, que a administração pegou lá uma informação errada, assim, sabe? Pega um negócio aqui, joga pra lá e justifica uma coisa qualquer que a pessoa quer justificar, né? Ouçam esses 2 episódios, são excelentes, vai estar aqui citado, mas lá no site do Cognamente você vai poder clicar e chegar direto lá no episódio. São muito bons mesmo. O primeiro é mais conceitual, o segundo traz mais evidências, né, de por que isso não faz sentido. Então fica esses 2 episódios aí como sugestão. E o nosso episódio número 30, de que bullying não é brincadeira. A gente fez um episódio sobre bullying e a gente falou, inclusive eu escrevi para a Glaucia, que gravou com a gente, falei, Glaucia, ó, a gente acabou de gravar, saiu a série aqui, a gente podia até ter falado mais, né? Mas fica aí essas 3 dicas, nesses 2 episódios do Naruhodo e esse nosso, esse episódio 30, que também vai complementar um pouquinho o que a gente falou aqui sobre bullying e tudo mais. E a gente já falou, se você acha que faltou alguma coisa, o que faltou a gente falar, abordar, escreve nos comentários lá do Instagram,
que daí a gente vai fazer assim, escreveu lá no post desse episódio, a gente pega todos os tópicos e marca uma outra conversa aqui, faz um episódio 2. A gente não tem episódio duplo ainda, a gente faz um episódio duplo aqui desse episódio da adolescência, beleza? Gente, muito obrigado. E provavelmente a próxima será Rambo. Cara! Em homenagem ao Daniel. A nossa análise... Porque senão ele nunca vai perdoar a gente. A nossa análise do próximo filme vai ser Rambo. A gente tem uma desculpa para falar de estresse pós-traumático, né? A gente vai falar. Então, gente, se você não assistiu Rambo ainda, se você é muito jovem e não assistiu Rambo ainda, porque os velhos assistiu, né? Então, se você é muito jovem, vai assistir o Rambo que a gente vai falar dele depois. Quero ver de onde descobrir o Rambo. Você deve ter no Netflix, né? Enfim, mas... deve ter por aí. Deve ter por aí. Valeu, gente. Até a próxima. Até mais. Tchau, tchau. Gente, beijão com Deus. Até já. Tchau, tchau.